Olá pessoal, gravando mais uma aula para vocês, a aula que nós vamos realizar remotamente falando do dia 12. Após a nossa prova P1 e simulada, vamos retomar as aulas e vamos tocar daqui para frente agora alguns conceitos envolvendo grupos, envolvendo liderança, envolvendo uma série de outros conceitos mais voltados para a organizacional. Quero informar também que estou coletando alguns tópicos do catálogo Saga, né? Vou orientar vocês. Acho que lá tem muita informação importante, muito conceito a ser abordado. Eu vou tirar alguns conceitos de lá para também passar para vocês. Recomendo que abordem também e acessem também o Saga, ok? Na aula do dia 14, nós abordamos a questão de grupos grandes e pequenos, né? Falamos que grupos grandes, inclusive, aborda a questão do livro do Gustavo Le Bon sobre psicologia de massa e aborda essa questão da manobra, né? Grupos grandes significa meios de controlar a massa, e grupos grandes, normalmente, eles se subdividem, eles visam um grande objetivo, mas com subobjetivos interligados, né? Final de controle de massa, operações mais amplas, combate a incêndio florestal e vai aí afora. Grupos pequenos está mais na esfera organizacional, na esfera educacional, que caracteriza atividade que se caracteriza por atividades de papéis aos membros do grupo, não, ou seja, o grupo é pequeno e se consegue melhores resultados com grupos pequenos. Trabalho em escola, discussão em grupo sobre certo tema, nas empresas, os pequenos grupos, eles se reúnem depois de uma reunião, decidem o que fazer com um determinado produto, como produzir um determinado produto. Isso é muito importante, né? E vai por aí afora. Dia 14 nós abordamos basicamente essas questões aí. Já sobre pequenos grupos, a teoria que contribuíram, teorias que contribuíram no estudo de pequenos grupos compreende finalidade e identificação. Ou seja, se compreende melhor, se entende melhor quem são os grupos, seus objetivos, sua finalidade e como ele é identificado, ou seja, como essas pessoas conseguem se identificar dentro do grupo. Os objetivos são bem mais definidos, não que os outros não sejam, e os grupos como todos, conseguem se concentrar um pouco melhor no grupo pequeno. Pequenos grupos também é mais voltado, repito, para a área organizacional. A identidade dos pequenos grupos, importância e integração. Simplesmente se integra com mais facilidade. O grupo pequeno, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas o controle é um pouco melhor. O controle pelo líder é mais tranquilo. Quem lidera em grupo pequeno tem mais acesso a todos os membros e pode conversar muitas vezes até individualmente. Questão da motivação individual e coletiva. Ok? Estudo sobre grupos de influência. Então nós vamos lá. Isso é um tema interessante. Relações intergrupos, é o que eu acabei de falar agora. O líder tem um papel fundamental, assim como nós temos, por exemplo, alguns indivíduos que eles estabelecem um trabalho de coalizão, eles trabalham no sentido de estruturar o grupo, de dar um atendimento. Nem sempre é o líder, às vezes é um indivíduo que tem facilidade em articulação, então ele pode fazer o papel do articulador. Então, relações intergrupos, ou seja, entre grupos. Lembra que eu falei agora? Pode ser um grupão, ter subgrupos, e esses subgrupos se definem, se estabelecem seus objetivos para um objetivo maior. Isso é intergrupos. Relações intragrupo é o grupo interno, aqueles elementos trabalham entre si, ou seja, o grupo está estabelecido e eles estabelecem relações entre eles. Muitas vezes o grupo vai ser bem coeso, harmônico, para que todos falem a mesma linguagem. Isso é
as relações intragrupos, entre os elementos do grupo. A comunicação é fundamental, né? Nós temos os bloqueios. Bloqueios de comunicação, gente, não é só ruído, não. Tá? Preconceito, a linguagem, formas de entendimento. Muitas vezes a pessoa não sabe se comunicar muito bem na linguagem, na verbalização. Muitas vezes a pessoa não está prestando atenção, está com a cabeça voltada para outra situação. Então, uma série de bloqueios acontecem aí, né? E um dos bloqueios que a gente muito chama atenção, que não está prestando atenção, é a conversa de surdos, não? Isso é muito comum acontecer quando as pessoas estão conversando no grupo e a maioria ou parte está distante, está disperso. Então isso acontece com muita facilidade. Desenvolvimento de pequenos grupos, definição de papéis. Isso é muito importante que eu vou dizer para vocês. Toda vez que vocês se reunirem em grupo, o grupo precisa estar muito bem focado e muito bem distribuídos os papéis. Papéis que eu digo são responsabilidades, atribuições, comprometimento. O grupo, quando é coeso, ele está muito bem definido, os seus elementos estão bastante integrados. A resposta é mais rápida, a resposta é mais eficaz, mais eficiente. Por isso, definir papéis é fundamental. Antes de tudo, quando se forma um grupo, a definição de papéis, quem coordena, quem pesquisa, quem inventa situações, propõe, e o líder também. Então, os papéis são fundamentais. É o que eu disse agora, né? A definição de atribuições e responsabilidades. Não adianta nada simplesmente ao grupo, né? Montamos esse grupo e esse grupo simplesmente o líder fala: gente, você vai o seguinte, o objetivo está aqui, vamos começar a realizar. Se ele fizer isso, possivelmente vai demorar, vai desgastar, vai haver atrito no grupo, haverá uma série de dificuldades e o grupo não vai conseguir, pode ser que não consiga realizar a tarefa em função de estar constantemente se debatendo, constantemente falando, mas não se sai do lugar. O grupo não deslancha. Basicamente, gente, questões teóricas e práticas. Que a gente pode dizer do desenvolvimento? Teoricamente, a gente pode abordar questões dos teóricos, né? Kurt Lewin é um exemplo, né, dessa ideia do campo psicomagnético, do Drummond, né, quando ele fala da comunicação, de entendimento, de compreensão. Então, todos esses valores, quando colocados em práticas, eles funcionam muito bem. Então, a comunicação é fundamental, estar motivado é fundamental, essa integração, a permissão dos elementos do grupo estarem mais próximos com a borda do campo psicomagnético também é fundamental. E, portanto, na prática é que a gente vai conseguir definir melhor os resultados. A coesão, liderança e status é muito importante, né? O status, como é que eu posso dizer? É quando o grupo está num certo patamar, né? É um grupo que pode liderar demais grupos. Então, ele assume o papel dele, né? Está muito claro. Esse grupo assume, claro que eu tenho um líder lá. Então, esse grupo ele vai ser o grupo que, além de fazer as suas atribuições, ele lidera subgrupos. Então, vamos imaginar uma empresa onde eu tenho uma liderança, legal? Eu tenho uma liderança. Essa liderança define que o seu grupo é que vai, além das suas responsabilidades e atribuições, vai coordenar subgrupos. Então, cairia na questão do status ou níveis de trabalho. A liderança é fundamental. Todos os grupos terão seus líderes, todos, sem exceção, né? E a coesão tanto dos subgrupos internamente, como eu abordei anteriormente, a integração dos grupos, né? Que vem a coesão, intragrupos e entre grupos, ou seja,
intragrupo interno, e entre grupos é entre os grupos entre si. Então a liderança pode estar maior aqui, porém os subgrupos estão também com seus líderes bem definidos, com atribuições e responsabilidades, né? Então, as afinidades. Então, eu tenho aí a questão das afinidades, né? Que envolve coesão do grupo. Um dado importante, o líder tem que trabalhar nessa afinidade, que é um papel dele, de poder, digamos, não, a palavra controlar é muito forte, mas administrar, trabalhar numa gestão onde todos recebem a mesma atenção, todos recebem a orientação necessária, todos recebem a crítica que tiver que receber. Então não pode haver pelo líder discriminações, isso é fundamental. Não é? O líder tem que lidar de maneira democrática para todo mundo. Né? Então, isso reflete a afinidade que, novamente, caímos na questão do campo psicomagnético, da teoria do Kurt Lewin, que fala dessa afinidade, dessa empatia, né? E, ao mesmo tempo, o trabalho motivacional. Dentre as muitas teorias, uma que a gente pode correlacionar, isso já se diz há algum tempo, com a psicanálise. Lá atrás nós falamos da teoria freudiana no grupo, não? E aqui a gente pode dizer o seguinte: nós temos elementos que são puro id, né? Regidos pelo impulso e sem controle. Então, muitas vezes nós temos um grupo, aquele indivíduo, que ele não é tão racional, ele não é tão centrado, ele não é tão presente, consciente. Então, ele é mais por impulso. É para fazer, vamos fazer já, vamos resolver, e às vezes não pode. Então, tem que ter um freio aí. Nós temos um indivíduo que pode ser o ego, ou seja, a consciência, a realidade, aquele cara que tem os pés no chão. Podemos dizer que esse indivíduo ele é o cara que vai trabalhar a coalizão dos elementos do grupo, ele vai trabalhar a integração, ele está muito bem centrado ali no grupo, então esse indivíduo também exerce esse papel. E nós temos também o superego, né, que é censura, que é o controlador. Então nós temos indivíduos que muitas vezes freiam o impulso do id, que questionam o ego, ou seja, se houver uma dinâmica agradável, aí uma dinâmica bem coesa, bem equilibrada, o grupo vai andar e bem, porque haverá sempre um equilíbrio. Ok, então é apenas um comparativo aí com o pessoal da área da psicanálise, ok? Composição de grupos e definições e influências. Ou seja, o grupo pode acontecer de maneira natural. Os elementos estão ali na empresa, por exemplo, precisamos de montar um grupo para fazer determinada atividade. Eu posso ter a manifestação desse ou daquele que quer fazer parte do grupo, e aí sim se monta o grupo, se estabelece quem lidera, se estabelece quais são os papéis aí. Eu também tenho o grupo que pode ser montado, ser feito mediante as suas qualidades, com as suas qualificações, em função do objetivo a ser atingido. Isso é muito comum nas empresas, quando eu tenho que desenvolver um determinado projeto, coisa do tipo, tem que ser em grupo. Então, por esse projeto, eu tenho que saber quem são os elementos desse grupo que vai trabalhar para chegar aqui. Né? Ele não pode ser de uma forma de integração natural, ela vai ser, entre aspas, meio que forçada, por escolha. O desenvolvimento de contribuição com a organização, responsabilidade, dedicação, empenho e parceria, que é, na verdade, o que a gente fala de diferenças e influências do grupo. Né? É que a gente sempre fala responsabilidade, dedicação, empenho e parceria, chega-se lá tranquilamente nos objetivos. Funções de atividades visando a alta performance, isso é fundamental. Tipos de equipes. Autodirigida, vamos lá. Ausência do líder. Aqui no nosso roteiro, eu considero comportamento, coesão e harmonia, ou seja, nem sempre o grupo bem coeso, bem harmônico, o líder presente ou não, eles vão sempre estar desenvolvendo, eles estarão sempre se empenhando para atingir o objetivo.
Nem sempre o líder pode estar presente e mesmo assim, não estando presente, esse grupo se autodirige, ele caminha, né, vamos dizer assim. Outros grupos precisam ser o tempo todo dirigidos, isso pode acontecer, e aí a presença do líder é constante em função das cobranças e em função do controle. Então são grupos, pode se considerar como um grupo novo, imaturo, e que o líder tem que estar sempre presente. O grupo virtual é uma novidade aqui, não? Presença ou não do líder pode ocorrer em alta direção da equipe. Presença da tecnologia, organização, otimização e resultados. Hoje fala muito na liderança virtual. O líder, ele, através da tecnologia, ele mantém o contato, né, com os seus comandados e de lá ele define, ele determina, ele organiza, ele controla, enfim. Ele pode fazer isso remotamente falando. Essa é a ideia do grupos e equipes na organização hoje com a tecnologia. Conceito de poder, isso é uma palavra forte, poder, né? Caracteriza a aplicabilidade de fontes, aspectos positivos e negativos. O poder, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso envolve coesão, liderança e status, que a gente já abordou num dos slides passados. Poder significa força, significa capacidade de transformação. O líder tem que ter esse poder, sim, mas ele tem que saber como utilizar esse poder. Se ele tem poder, mas não sabe como utilizá-lo, o grupo não vai andar. Nós vamos ter sérios problemas se o grupo atingir o objetivo pré-estabelecido. Vamos pegar ditadores, vamos pegar governos, vamos pegar presidentes de empresas que têm um poder na mão fantástico, mas que de repente não sabe fazer uso dele. O resultado é simplesmente uma catástrofe, não é? Então é preciso ter poder sim, mas saber como trabalhar esse poder. Legal? Um exemplo, um professor, ele tem um poder fantástico. Um bom exemplo que é bem realidade nossa aqui. Ele tem um poder fantástico de controlar uma sala, por exemplo. Mas, se ele não souber trabalhar essa sala de aula, o seu poder, por exemplo, em relação à sua maneira de se integrar na sala, ele corre o risco de ser visto como um professor chato, desmotivador, o pessoal passar a não gostar da aula dele, por mais agradável seja o tema ou o conteúdo, mas ele vai acabar ele próprio estragando toda uma estrutura. Em contrapartida, nós temos aí professores que têm um conteúdo às vezes cansativo, desgastante, chato, mas que a maneira que ele trabalha a sala de aula, a maneira que ele trabalha os alunos, a maneira que ele usa seu poder na sala de aula, torna-se uma aula bastante agradável. Então vai muito dele, é o que nós chamamos de, dentro da sala de aula, usar o poder e a didática somados para atingir objetivos, né? E claro, estava falando agora ainda da questão persuasão, controle, coação e punição, envolve fontes de poder do indivíduo. Está aqui, peguei 4 elementos para a gente ter uma noção, né? Persuasão, é o que eu disse agora, um professor que consegue persuadir uma sala de aula, mesmo com um conteúdo de uma disciplina chata. O controle de controlador, ele tem que ser um controlador, porém tem que saber lidar esse controle, saber usar esse controle. A coação é uma palavrinha chata porque ela tem um poder de coagir, de se chantagear, de vai por aí fora. E a punição a gente já sabe. É desse jeito, quando tiver se do que tiver satisfeito, já sabe que o resultado. E aí nós entramos no conceito de liderança, né? Nós temos os líderes, né? Os tipos de liderança. O principal líder, ele tem que ter emoção e inteligência emocional, primeiro dado. Aí sim ele vai conseguir todas as características necessárias, ou pelo menos vai atingir os seus objetivos. Fala-se muito de inteligência emocional, que é ele controlando, ele sabendo como lidar com a situação de maneira clara, definida, muito bem equilibrada, ou seja, é o cara que está com os pés no chão, fincados com os pés no chão. Então vamos lá. Características importantes. Capacidade de definir seu papel de seus funcionários
e alcance dos objetivos. Então, o líder ele tem que saber o papel dele, o papel dos seus funcionários, como esses funcionários vão se desenvolver, ele vai ter que liderar esse pessoal, orientando, e ao mesmo tempo, sem perder o seu objetivo. Esse material está na página 362 do livro Comportamento Organizacional. Eu devo estar no texto de vocês, deve estar lá essa bibliografia, tá bom? O livro Comportamento Organizacional. Celso Vargas, o chefe competente se transforma e modifica sua forma de lidar em função da liderança e da situação. Também comportamento organizacional para a página 362. É o que a gente fala do líder situacional, aquele líder que está presente e ele consegue lidar, ele já traz toda uma capacidade de conhecimento, de articulação. Então ele identifica o momento, ele identifica a situação e ele consegue trabalhar o grupo sem perder o seu referencial. É aquele líder que está à frente, é aquele líder que sabe lidar com o seu grupo de trabalho, não é? Liderança situacional cai aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, não é? Hoje, na atual conjuntura, o líder situacional ele precisa de trabalhar todo momento, se atualizar a todo momento, estar atento a todo momento. É desgastante? Não é desgastante, porque se ele souber atribuir responsabilidades, ele fica apenas na parte administrativa, orientando e sabendo hora de ser mais duro, hora de ser mais flexível. Ele tem que ter essa vivência, essa maturidade para tanto. Liderança bem-sucedida, estilo de liderança, prontidão dos seguidores, atualização às demais organizações e demandas organizacionais. É isso que eu acabei de falar para vocês em termos de liderança. Ok, gente? Claro que nós vamos falar disso em sala de aula. Nós vamos falar disso já na próxima aula, do dia 12. E até lá, gente. Um abraço para vocês e a gente se fala. Ok? Abraço.